Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, do John Powell. Esse é o nosso encontro de número 17 e nós estamos estudando o capítulo 9. Nós já fizemos a parte 1 do capítulo 9, hoje nós vamos encerrá-lo com a parte 2 e nesse capítulo a gente fala bastante sobre a presença, o nosso nível de presença, ou a atenção plena, mindfulness. Então, são diversos nomes que nós damos para a mesma coisa, que é o estado de presença. E o quanto isso é importante para que a gente escute as pessoas com toda a atenção que a gente possa dar para elas. Né? Nós estarmos 100% presentes para ouvir os outros. Essa é a temática, né? Esse é o título, né, para esses dois vídeos que a gente está acompanhando. No primeiro, né, só recapitulando um pouco, no primeiro eu falei bastante do exemplo da Marilyn Monroe, né, uma das atrizes mais famosas de Hollywood, né, que ela acabou suicidando-se, né, porque ela tinha tinha uma depressão muito profunda, né, tinha muitos conflitos internos e tudo que ela mais precisava, tudo que ela mais queria, né, no fim da sua vida era ser ouvida, era ser compreendida, e isso acabou não acontecendo. E eu falei bastante sobre isso, né, contando um pouco, né, de relatos sobre a história de vida dela, algumas coisas da sua biografia, né, que o John Powell traz no livro. Né, foi super bacana esse primeiro encontro. Né, falei muitas coisas bastante impactantes, né, que trazem grandes reflexões bem profundas para nós. Nessa segunda parte, ele traz um outro exemplo super bacana também, né, de um padre, né, que não conseguiu ser compassivo, né, como ele gostaria, empático como ele gostaria, e aí ele conta uma história super interessante, né, de uma certa negligência, né, de uma pessoa que pedia ajuda para ele, que era um morador de rua. E aí a gente vai ver bem minuciosamente, né, esse exemplo que ele traz, que é super concreto, acontece todos os dias e que nos leva a pensar bastante. Beleza, gente? Antes de começar, como eu sempre faço, agradecer a vocês que estão acompanhando esse vídeo, né, pelo canal do YouTube, Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal, a dar um joinha nos vídeos, um like. Esse like é super importante, gente, porque é dessa forma que esse estudo ele pode chegar para mais pessoas. O algoritmo do YouTube, ele funciona pelas curtidas. Quanto mais curtidas, ele entende que é um conteúdo relevante e coloca como recomendações para outras pessoas que estejam pesquisando temáticas relacionadas com o que a gente está vendo aqui. Acima de tudo, a comunicação interpessoal. Então eu peço essa gentileza a vocês, né, que deem um joinha, deem um like no vídeo, para poder vocês ajudarem esse estudo a crescer e chegar para cada vez mais pessoas, tá ok? Lá no Instagram, Isaías Costa 14, sempre eu coloco lá no IGTV esses vídeos, é uma forma de expandir, né, de chegar para mais pessoas, né, quem quiser assistir por lá, fique à vontade, né, convido vocês a se inscreverem, né, me seguirem por lá também pelo Instagram. Vai ser uma alegria contar com a presença de vocês por lá. Além dos vídeos, todos os dias eu compartilho textos, pensamentos, né, frases curtas, né, com reflexões voltadas para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento, psicologia, filosofia, essas temáticas que eu abordo por aqui. Vai ser uma alegria contar com vocês por lá e vocês vão, junto comigo, né, compartilhar e crescermos todos juntos. Ou então lá no podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Eu tenho nesses dois canais. Vocês podem optar o que acharem melhor para vocês. Né? Tem muita gente que prefere só ouvir, então vocês têm essa possibilidade. E lá o bacana é que vocês podem fazer o download de todos esses estudos para ouvir quando e onde quiserem, inclusive quando não tiver acesso à internet. Essa é a maior vantagem do podcast, que você pode ouvir mesmo sem a internet. Certo, gente? Então, acompanhe onde vocês acharem melhor para vocês. E vamos lá dar continuidade, né, ao capítulo 9, que nós vamos encerrá-lo hoje na parte 2, de onde a gente continuar de onde a gente tinha parado, certo? O livro The Power of Compassion, O Poder da Compaixão, do padre Jim McNamara, conta a história de um desses seres humanos não ouvidos que saiu a sós pela noite. Se me lembro corretamente, a história que o padre McNamara
conta sobre si mesmo aconteceu quando ele era coadjutor em uma paróquia de uma cidade do leste americano. A empregada avisou o padre McNamara de que na secretaria da paróquia estava um jovem que queria falar com um padre. Jim McNamara caminhou vagarosamente para a secretaria, refletindo que não estava de plantão, entre aspas, naquele dia e que era quase hora do jantar. Aguardando na secretaria estava um jovem negro. Suas roupas demonstravam que era pobre. Apresentou-se apenas como Jim. Ao começar a sua história, Jim mencionou que estava desempregado. O padre podia prever o que iria acontecer. Ele ia pedir dinheiro. Em seu íntimo, desejava que a empregada interrompesse, chamando-o para jantar. A triste história do jovem se prolongava cansativamente. Então a empregada bateu à porta da secretaria e avisou o padre McNamara de que alguém o chamava ao telefone. Pediu licença e foi atender. Quando voltou, o padre McNamara descobriu que Jim fora embora. O padre percebeu que seus modos haviam revelado a sua preocupação com outras coisas. Por isso, olhou para um lado e outro da rua, mas não conseguiu ver seu fugaz visitante. Sentindo as crescentes pontadas do remorso, pegou o carro e rodou pela vizinhança. Finalmente localizou Jim e parou o carro junto da calçada. Quando chamou o jovem, não obteve nenhuma resposta. O pobre diabo continuou andando. O padre saiu do carro, correu pela calçada e parou em frente ao jovem. Jim, lamento ter precisado sair. Quer voltar comigo e terminar a nossa conversa? O jovem apenas sacudiu os ombros e murmurou: Você é exatamente como todo mundo. Ninguém quer ouvir. E o Jim desviou-se do padre e desapareceu na escuridão. Ou seja, essa história aqui, gente, eu acho fascinante porque ela acontece todos os dias, né? E o que eu acho interessante dessa história é porque se trata de um padre, né? E o que a gente pelo menos espera de um padre é que ele seja compreensivo, que ele seja prestativo, né? Que ele saiba ouvir, né? Que ele seja uma pessoa realmente amorosa, né? Que esteja lá disponível, né? E isso acabou não acontecendo. Né? Só lembrando que eu não estou aqui para criticar, muito menos o John Powell está aqui para criticar. Ele está trazendo uma história que está dentro de um livro, né? Esse padre escreveu um livro contando essa história e mostrando o quanto que ele cresceu com ela, né? E uma coisa que eu acho fantástica é sobre a sensibilidade, né? Uma das coisas que eu queria muito comentar com vocês aqui, né? Que muitas pessoas nem se dão conta disso, é sobre a sensibilidade das pessoas em situação de rua, né? Moradores de rua. Isso foi uma das coisas que eu aprendi primeiro com a própria vida, claro, né? Observando, e depois eu aprendi bastante, né? Tipo assim, só veio reforçar o que eu já sabia, ouvindo o querido Eduardo Marinho. O Eduardo Marinho, ele morou muitos anos no meio da rua, dormindo em papelões. Ele conhece muito bem a realidade de quem mora na rua. E ele sempre fala nos seus vídeos, né, que lá existem as pessoas mais fortes, mais dispostas, digamos assim, da nossa sociedade. É porque elas são sabotadas. Todo o esquema estrutural da nossa sociedade os coloca como menores, né, como pessoas de segunda classe, digamos assim. Só que elas não percebem a força que elas têm, a disposição que elas têm, né? E é o que acontece. Essas dificuldades de você viver na rua faz com que essas pessoas elas tenham uma intuição, né, que é o que ele mais fala, o Eduardo Marinho, nos seus vídeos. Elas têm uma intuição extremamente forte, extremamente aguçada. Então elas conseguem sentir muito mais do que ficar pensando, conjecturando sobre as pessoas. Quando as pessoas se aproximam delas, elas conseguem sentir a vibração delas. Se são pessoas realmente amorosas, gentis, compassivas, ou se são pessoas egocêntricas, pessoas vaidosas, pessoas orgulhosas. Elas conseguem sentir de longe isso.
E eu até já comentei em outros vídeos, em textos, né, que quando você saca isso, né, quando você internaliza essa verdade, você vai se tornando cada vez mais humano, cada vez mais compassivo. E você vai aos pouquinhos, né, deixando de assim, criar essas coisas de complexo de superioridade, de inferioridade, de se sentir melhor, de se sentir pior. Você vai eliminando aos pouquinhos da sua vida isso. E você vai vendo as outras pessoas como sendo semelhantes, como sendo seus irmãos, suas irmãs. O Eduardo Marinho fala isso de forma magnífica nos seus vídeos, e cada vez mais eu venho colocando isso na prática da minha vida. E aí, assim, só complementando isso, muitas pessoas, elas são extremamente julgadoras, né? Elas olham para alguma pessoa que é moradora de rua e elas falam um monte de bobeiras, um monte de besteiras, coisas que, a meu ver, são absurdas. Elas falam, não, fulano tá ali porque não quis nada na vida, porque não quis trabalhar, porque é um preguiçoso, sendo que é exatamente o contrário. As pessoas, às vezes, que mais se esforçaram, que mais tentaram alguma coisa, são exatamente elas, só que elas foram sabotadas por um sistema extremamente cruel no que nós estamos inseridos, né? Então, quando a gente passa a olhar para elas como irmãos, como irmãs, né, sem esse complexo de superioridade, se achando melhor do que elas sentem isso, né? E aí o mais interessante é isso, é que quando existe alguma aproximação física, elas olham para você diferente. Elas não olham para você como um estranho, como uma pessoa que está ali querendo massacrá-las, né? Querendo ficar, né, se achando, né? E elas respeitam você, né? Elas às vezes até conversam com você. Eu acho isso maravilhoso. Inclusive, né, eu já comentei muitas vezes com isso, principalmente conversando com amigos, né? As pessoas, elas morrem de medo, né, de questão de assaltos, essas coisas, né? Vocês sabiam disso, gente? As pessoas que normalmente são assaltadas são aquelas que estão vibrando completamente no medo e nessa coisa de separatividade, sabe? É uma das coisas que eu mais falo para as pessoas. A gente tem muito forte na gente essa ilusão de separatividade. Sou eu aqui, eles ali, né? As pessoas que estão lá nessa condição vulnerável, né, de moradores de rua, como se fosse outro tipo de ser humano, sendo que eles são semelhantes a nós, são semelhantes a todos nós. Todos nós fazemos parte de uma mesma comunidade, de um mesmo mundo, né, onde todos nós somos, né, seres humanos. Só que tem muitas pessoas que têm visões distorcidas sobre isso, e aí quando elas estão na rua, elas veem pessoas assim que, tipo assim, segundo a sociedade, são potenciais, pessoas que possam assaltar, coisas do tipo. Elas vibram nesse medo, ficam num medo gigantesco. E é como eu falei, essas pessoas têm uma intuição super forte, super aguçada. E são exatamente essas mesmas pessoas que vibram nesse medo gigantesco que normalmente são assaltadas, sabe? Então, isso que eu estou falando não é coisa de teoria de livro, não é coisa assim, enfim, intelectual, não, de forma alguma. Isso aqui é a prática da vida, a vida que me ensinou isso. E aí eu estou passando isso para vocês, espero que vocês estejam conseguindo compreender o que eu estou dizendo. Quando você passa a olhar para as pessoas como sendo seus irmãos, suas irmãs, sem haver a menor diferença, sendo iguais, você sendo igual a mim, eles sentem isso. E é como se você tivesse tipo um escudo protetor, digamos assim, e você assim, a possibilidade de você ser assaltado, coisas do tipo, ela é muito menor. Ela, a meu ver, ela tende a zero, sabe? Às vezes acontece isso, tipo assim, tá na rua uma pessoa, né, que às vezes está com a roupa toda bonita, cheia de coisas valiosas, e eles não fazem nada. Eles não fazem absolutamente nada, sendo que poderiam assaltar um celular de primeira, né, assim, uma aliança de ouro, não sei quantos quilates, e eles não fazem nada. Por quê? Porque eles sentem a nossa vibração, sabe? E aí eles vão exatamente naquelas pessoas que estão totalmente no medo, naquele medo profundo, né, e se colocando como se estivesse no outro patamar, como se fossem superiores, digamos assim. Então, gente, fica essa super dica para vocês, algo vivencial,
né? Quanto mais você trabalhar dentro de você essa questão de complexos, né, de superioridade, de inferioridade, acabar com isso e se colocar como semelhante, como sendo igual a todo mundo, né, sem ser melhor nem pior do que ninguém, pode ter certeza que você vai, o seu olhar vai mudar, a sua percepção vai mudar e os outros eles vão sentir isso. E quando você estiver andando na rua, principalmente, moradores de rua, né, pessoas em condições mais vulneráveis, elas vão olhar para você de forma diferente. E se você quiser se aprofundar mais em tudo isso que é tão sutil, eu sugiro que assistam os vídeos do Eduardo Marinho, né? O Eduardo Marinho ele fala de forma muito mais assim, impactante, até porque ele sabe disso na pele, ele vive todos os dias essa realidade com as pessoas em situação de rua, em vulnerabilidade social, né? Então, assim, esse vídeo de hoje, né, é um vídeo até que traz essas reflexões, a meu ver, políticas, né? Eu estou falando aqui de política pura, né, que são as relações humanas em sociedade que precisam ser diferentes, que precisam ser melhores, que precisam ser verdadeiramente humanas, certo? Então essa historinha aqui que o John Powell traz, né, sobre esse morador de rua que estava desempregado, que muito provavelmente pelo teor, né, do que ele escreveu, muito provavelmente seria um pai de família que estava tentando fazer de tudo para manter os filhos e tudo mais, uma pessoa honesta, uma pessoa super boa, só que ele não teve esse olhar, né, misericordioso, esse olhar, né, de realmente ouvir, estar 100% presente para ajudar, né, e a sanar as necessidades que ele tinha. E sabe de uma coisa super bacana, né? Não sei se você prestou atenção enquanto eu estava lendo, né? O nome dessa pessoa era Jim, o mesmo nome do padre. Ou seja, era como se fosse ele próprio no espelho, né? Às vezes as pessoas falam, né? Nós vivemos numa cultura cristã, né? Aqui no Brasil a gente sabe que nós somos mergulhados, né, por essa cultura cristã, né, que vem lá do judaísmo lá de trás, né? E depois teve um aperfeiçoamento com Jesus Cristo, né? A gente lá se falava muito, né, que quando você vê o outro, né, você está vendo uma face de Jesus, né? A gente fala muito sobre isso, e essa oportunidade que ele teve foi como se ele estivesse olhando a face de Jesus, uma pessoa que tinha o próprio nome que ele mesmo, entende? Ele como Jim McNamara, né? E ele viu outra pessoa com o mesmo nome, né? Ou seja, ele estava projetando como se fosse as suas próprias sombras, né, numa pessoa que estava pedindo ajuda, né? Então, com certeza, essa experiência foi muito impactante e muito transformadora na vida dele. Então, assim, que a gente consiga se inspirar a partir dessa história tão linda, né, e tão real, né? Como eu falei, isso não acontece em alguma coisa pontual, isso acontece muito mais comumente do que a gente pensa, né? Então que a gente seja mais compassivo, mais amoroso, né? E a gente, assim, vá superando aos pouquinhos esses complexos de superioridade ou de inferioridade, e nós nos coloquemos, né, como seres humanos semelhantes uns aos outros. Esse é o caminho para que nós cresçamos de verdade, tá certo? Continuando. Estar presente e disponível para outro ser humano é sinal infalível de amor e atenção. Cada um de nós que anda na face da terra procura esse sinal, mas não ousa contar com ele. Estamos todos preparados para os sinais de desinteresse. Quando os encontramos, tristemente desaparecemos na escuridão da noite. Talvez o obstáculo mais comum para doar essa presença e disponibilidade seja nossa fixação em nós mesmos e nossos próprios interesses. Uma vez eu perguntei a um amigo pessoal que é psiquiatra por que é tão difícil para nós sairmos de nós mesmos. O meu amigo sorriu e perguntou: "Você já sentiu dor de dente?" Eu respondi que sim. E ele replicou: "Em quem você estava pensando enquanto o seu dente doía?" Eu respondi, pensei apenas um momento e respondi: "Em mim." Eu estava pensando em mim, é claro. "É mesmo?
E quem mais? Estava pensando em mais alguém? De novo, após só uma curta reflexão, sim, estava pensando no dentista. Qualquer dentista que pudesse aliviar a minha dor. Meu amigo psiquiatra parecia pensar que toda a resposta à minha pergunta estava contida em minhas reações à dor de dente. Chamou a atenção para o fato de que todos estamos feridos e que a dor consegue magnetizar nossa atenção para nós mesmos. Todos já sentimos algumas vezes dores físicas, como a dor de dente, mas quase continuamente temos sentimentos de incompetência, inferioridade, ansiedade e culpa. Se deixarmos esses sentimentos atraírem toda a nossa atenção, teremos pouco a oferecer aos outros. Isso aqui é super bacana, ó. Se deixarmos esses sentimentos atraírem toda a nossa atenção, teremos pouco para oferecer aos outros. Teremos um sinal luminoso em nossas testas cintilando ocupado. Ou seja, aqui ele está falando sobre isso. Nós temos essa tendência a olhar mais para nós mesmos, esse olhar mais egocêntrico. Nós queremos que tudo se resolva só para o nosso próprio mundo. E a gente não coloque os outros dentro de todo esse contexto, né? Ou seja, ele está falando sobre nós superarmos, né, essa visão mais egóica, mais egocêntrica, e a gente passar a olhar os outros, né, como parte desse nosso próprio mundo. E é aquilo que eu já comentei algumas vezes, e para mim, o maior mestre, né, para ensinar isso, que está vivo, né, está no meio de nós, o mestre Dalai Lama. Ele fala direto, assim, em quase todas as palestras, que quando você ajuda o outro, a pessoa mais beneficiada é você mesmo. Você se sente muito bem ao fazer algo de bom para o outro. A pessoa que melhor se sente bem é você mesmo, porque dá uma sensação muito gostosa, assim, de você estar sendo útil, né, de você estar, assim, sanando as necessidades da outra pessoa, né? Então aqui ele fala sobre essa questão da dor de dente, né? Quando você está com dor de dente, tudo que você quer é acabar com a sua dor, né? Então, ou seja, quando você tenta se colocar no lugar do outro, é mais ou menos como essa questão da dor de dente, né? Uma pessoa, quando ela está com dor de dente, ela procura um dentista, né? Então, assim, até levando para um outro contexto, né, que para mim eu acho isso um baita ensinamento, né? Eu trabalho como terapeuta, né? Então, no meu caso, né, eu assim, vou ao encontro, digamos assim, das dores emocionais das pessoas que eu atendo, né? Ou seja, quando elas estão com um monte de sofrimento, tudo que elas querem é sanar esse sofrimento, elas procuram um terapeuta. Então é como se fosse a dor de dente e o dentista. E aí a grande questão é você estar disponível, né? Você estar 100% disponível para ajudar, né? Estar 100% para ouvir, né? Quando você faz isso, você já está fazendo um baita bem, né? E a pessoa mais beneficiada é você mesmo. Ou seja, eu acho isso aqui magnífico. Lendo isso, eu transporto para a minha própria vida e para o que eu faço, né? Aquilo que eu trabalho, que eu me identifico total, né, com esse trabalho de terapeuta. Quando as pessoas vêm a mim, é como se fosse a dor de dente que elas estão querendo sanar, através desses ouvidos atentos, sabe? Então leve isso para dentro do seu contexto e realmente internalize isso, assim, de que quando você faz alguma coisa para ajudar os outros, a pessoa mais beneficiada é você mesmo. Essa é uma das máximas dentro do budismo, né, que muitas outras religiões também se utilizam, mas a meu ver a que fala disso com maestria, né, de forma simples e objetiva, é o budismo, né, os ensinamentos do mestre Buda, né, que o Dalai Lama hoje em dia é a maior figura aqui no nosso planeta que assim, dissemina esses conteúdos e essas sabedorias, certo? Aqui a gente já está mais ou menos chegando no final, já estamos nos aproximando da parte final. Ele diz, na introdução a este livro, mencionamos que não se adquire nenhum hábito sem a prática. Os hábitos de presença e disponibilidade não são exceção. Isso aqui é super legal, porque ele fala sobre isso. Você se colocar disponível para os outros, né, você ser um ouvido atento, não é algo que você aprende da noite para o dia. Precisa de muito exercício. E é esse exercício do silenciar.
Quanto mais você trabalha o silenciar, melhor você vai ficando no meio de tudo isso. Foi uma das coisas que eu comentei pouco, né, nesse estudo, até porque foi uma das coisas que eu mais falei no estudo anterior do livro do Poder do Agora, é a meditação. Né? Quando você introduz a meditação na sua vida, você vai vendo o quanto é bonito e o quanto é transformador o poder do silêncio. Porque quando você está em meditação, você está mergulhado nesse silêncio, e o silêncio nos preenchendo faz com que a gente desenvolva esse outro sentido da audição, né? De a gente ouvir com muito mais presença, de ouvir, né, com todo o nosso corpo, com todo o nosso ser, sabe? Então é isso que eu digo assim, para complementar, né, se você ainda não pratica algum tipo de meditação na sua vida, comece a fazer, né, comece a experimentar. E como ele mesmo diz, é um hábito, né, não é da noite para o dia, você precisa de muitas repetições, fazer por muitos dias, no mínimo 3 semanas, né, 21 dias, para que você vá transformando em um hábito mesmo. E a meditação é um dos hábitos mais positivos, mais benéficos para nós seres humanos, porque a gente vai se tornando mais sereno, né, vai se tornando mais pacificado, e essas são uma das virtudes mais nobres que nós como seres humanos podemos adquirir, né? Então fica mais essa dica para vocês, que não é colocada aqui de forma direta, mas assim tá meio que nas entrelinhas, né? Eu não tenho dúvida, né, de que o John Paul certamente é uma pessoa que medita, né, que entra dentro desse campo, né, da meditação, e assim consegue ser tão profundo nas suas reflexões. Continuando. O hábito da presença e disponibilidade não são exceções. O velho dito dos índios americanos faz-me lembrar que, para verdadeiramente entender outro ser humano, primeiro precisamos caminhar 2 quilômetros com seus mocassins. Essa aqui é uma frase bastante conhecida, eu já li muitas vezes e ela é muito bacana, vou ler de novo. Para verdadeiramente entender outro ser humano, primeiro precisamos caminhar 2 quilômetros com seus mocassins. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Nós devemos utilizar da empatia, nos colocarmos no lugar do outro, vestir a sua roupa, calçar o seu sapato, calçar a sua sandália e tentar ser um pouquinho, né, adentrar um pouquinho da realidade do outro. É dessa forma que a gente pode compreendê-lo, sabe? Ele continua: a isso gostaríamos de acrescentar a sugestão de que não poderemos caminhar nos mocassins de outra pessoa sem antes tirar os nossos. Temos de fazer um esforço real como ouvintes para sair de nós mesmos, para nos livrar das nossas preocupações pessoais e doar nossa presença e disponibilidade aos outros. Ou seja, você só consegue entrar no mundo do outro primeiro se você sai do seu. É uma coisa lógica, óbvia, só que nem todo mundo consegue se dar conta disso. Primeiro você tem que sair do seu mundinho, sair do seu egoísmo, do seu egocentrismo, para depois você adentrar no mundo do outro. Ou seja, é um crescimento gigantesco para a pessoa que se decide por isso, opta por isso, entende? Que a gente realmente coloque isso na nossa prática do dia a dia, né? Sairmos do nosso mundinho, né, desse egocentrismo, e a gente possa usar, né, o mocassim do outro, né, que é entrar na pele do outro, digamos assim, viver um pouquinho do que o outro vive. Dessa forma a gente pode realmente compreender e a gente vai expandir o nosso mundo. Isso é que é o mais interessante. Quando a gente faz isso, a gente expande a nossa consciência, a gente expande o nosso ser e a gente vai aos pouquinhos se tornando pessoas melhores. Não é bacana isso? Isso aqui é super legal, até um exercício de humildade, né? Quando a gente sai desse nosso mundo e se conecta com o mundo do outro, nós estamos exercitando essa humildade. E a humildade é, como eu já falei inúmeras vezes, né? Significa terra fértil. A humildade, ela vem de humus, que significa terra fértil. Então a terra fértil, ela faz com que cresçam, né, plantas e vida a partir daí, né? Que nós sejamos essa terra fértil para que de nós possam brotar, né, muita luz, possa brotar
muitos seres, muita vida. Não é bonito isso, gente? Então, é que a gente reflita com carinho sobre tudo isso, né? E a gente aprenda o quão bonito e o quão transformador é nós estarmos 100% presentes para ouvir os outros e a aprender com eles. É outra coisa que deriva de tudo isso que eu estou falando, é esse processo de ensinar e aprender. Quando nós nos colocamos como ouvintes, a gente pode aprender muito mais, porque todo mundo tem alguma coisa para nos ensinar. Se a gente se coloca aberto para ouvir, nós podemos aprender imensamente. E ao aprender, a gente já vai se transformando, vai transformando a nossa vida, e aos pouquinhos a gente vai ampliando isso, levando para outras pessoas. Sabe, eu acho isso fantástico. Nesse período de pandemia do coronavírus, eu percebo muito isso, né? O quanto é como se fosse uma corrente do bem, né? Aquilo que você aprende, que você passa para o outro, ele vai acolhendo, internalizando, e em pouco tempo essa outra pessoa vai transmitir isso para outra, para outra, para outra, e assim a gente vai construindo uma corrente do bem, que começa por onde? Começa pelo ouvir. Quanto mais nós nos colocamos abertos a ouvir, a gente vai internalizando, vai adquirindo novas consciências, novas sabedorias, e a gente vai transmitindo isso para os outros. E nessa corrente, a gente vai aos pouquinhos transformando o mundo, transformando a sociedade. Não é bacana isso, gente? Aqui tem reflexão assim para um tempão, assim, você pensar disso, com carinho sobre tudo isso, certo? Então aqui a gente já vai para a parte final, concluindo esse capítulo. Ele diz: a princípio, isso será muito difícil, mas, como acontece com todo empreendimento humano, ficará cada vez mais fácil até se tornar um hábito. Presença e disponibilidade são empreendimentos muito valiosos e certamente valem o esforço de nossa repetição e prática. Os outros que estão tentando nos contar sua história, as Marilyn Monroe da vida, né, e os Jims, né, que são os dois exemplos que ele trouxe, bem como nossos amigos e membros da nossa família, ficarão eternamente gratos. Por isso, vamos trocar de sapatos e caminhar 2 quilômetros juntos. Ele termina, né, com essa frase super bonita, né, então que a gente consiga trabalhar em nós a empatia, né, a atenção plena, né, o acolhimento, né, a compaixão, e dessa forma nós realmente exercitarmos a humanidade, né? E o resumo de tudo é isso, que a gente caminhe para ser verdadeiramente humanos. E humanos não tem essa questão de superioridade, complexo de superioridade ou de inferioridade. Ninguém é melhor nem pior do que ninguém. Somos todos irmãos caminhando nessa terra em busca de melhoria, em busca de crescimento, né, em busca de evolução. Esse aqui é o caminho mais direto, né, mais prático, para que a gente consiga tudo isso. Ouvir, né, com atenção plena, né, e assim poder ajudar, né, dentro das possibilidades de cada um. Assim nós vamos caminhando juntos, crescendo juntos, e assim transformando esse mundo num mundo melhor. Beleza, gente? Assim nós concluímos o capítulo 9. No próximo encontro nós vamos dar início ao capítulo 10, né, dessa parte 3 do livro, que fala sobre essas temáticas super interessantes sobre o ouvir, a arte de ouvir. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.